Olá, alunos. Eu sou o professor Lenilson e nessa videoaula nós vamos estudar o movimento uniformemente variado, cuja sigla é MUV, Movimento Uniformemente Variado. Nessa ilustração, vamos demonstrar para vocês o que significa esse movimento. Repara que aqui nós temos um automóvel andando a 100 km por hora nessa figura. Na próxima figura, o mesmo velocímetro está marcando 30 quilômetros por hora. O que aconteceu aqui? Aconteceu uma redução da velocidade. Esse movimento aqui, que temos a redução da velocidade, ele é chamado de movimento retardado. Aqui na figura da direita também ilustra a mesma situação. Uma bola que foi lançada para cima. Quando uma bola é lançada para cima, né, a pessoa aplica ali uma força e ela sai da mão da pessoa com uma velocidade. E essa velocidade vai se reduzindo, até que a velocidade chegue a zero. Quando chegar a zero, a bola para de subir e vai agora cair. Nessa ilustração de baixo aqui, temos o mesmo velocímetro que na primeira figura. A velocidade está aqui aproximadamente 10 quilômetros por hora. E no da direita, a velocidade já está aqui em 80 quilômetros por hora. Essa velocidade aqui ela aumentou. Então, nós temos aqui um movimento chamado de acelerado, é quando a velocidade aumenta. Na figura da direita, temos a mesma ilustração. Imagina que uma menina que soltou um copo, e esse copo, quando ele sai da mão dela, ele sai com uma velocidade. E dali em diante, essa velocidade ela vai aumentando ao máximo, né, até atingir o seu máximo no solo, tá? Quem provoca esse aumento de velocidade nesta figura é a gravidade. E na de cima, quem provoca, né, a redução da velocidade da bola também é a gravidade. Então, a gravidade vai ser um dos assuntos que nós vamos ter que estudar no movimento uniformemente variado. Que nesse caso, a gravidade é a aceleração que causa, né, ao movimento aqui. Bem, no próximo slide, nós vamos falar da introdução desse movimento. O movimento tem como característica a velocidade escalar ser variável, né? Ela varia, ela pode aumentar. Se ela aumentar, o movimento é acelerado. E se a velocidade reduzir, o movimento é retardado. E a aceleração é constante, né? Ela aumenta de forma gradual, ok? Isto é, a velocidade escalar varia, porém, de forma uniforme. A aceleração escalar média é definida por a aceleração média é igual ΔV sobre ΔT. E o que é ΔV? É a velocidade final menos a velocidade inicial. O que é ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial. Tendo como unidade no SI, Sistema Internacional de Medidas, metro por segundo ao quadrado. Por que metro por segundo ao quadrado? Olha, ΔV é variação de velocidade, que é metro por segundo. E o tempo é o segundo. Quando você for dividir metro por segundo, né, você vai ter que multiplicar o segundo. Fazendo segundo vezes segundo, você vai ter segundo ao quadrado. Assim, essa unidade de medida fica metro por segundo elevado ao quadrado. Por exemplo, se a aceleração for de 5 metros por segundo ao quadrado, isto significa que ela varia 5 metros por segundo a cada segundo. Então, você imagina que um carro sai de um sinal, né, de trânsito a 0 metro por segundo. Com 1 segundo já está a 5, com 2 segundos está a 10, com 3 segundos está a 15 e assim por diante. Nesse slide, nós mostramos, né, a primeira equação do movimento uniformemente variado. Né? Vamos lá. A equação horária da posição. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Ou, né, simplesmente a mesma fórmula, se eu pegar esse S0 e trazer ele para a esquerda, para o primeiro membro, né, ele vem negativo. Então, você vai ter S menos S0. S menos S0 é a mesma coisa que ΔS. Então, eu posso usar, no lugar dessa equação aqui, que está nesse retângulo em azul, ΔS é igual a V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. ΔS seria o deslocamento, né, a distância que o automóvel percorreu, o móvel percorreu. Né? E na figura de cima, você imagina que ela vai ser usada quando o móvel está numa posição e vai para outra. Então, aqui seria a posição final e aqui seria a posição inicial. Tipo, por exemplo, imagina que o automóvel ele saiu da posição 10, né, ele estava lá no quilômetro 10 de uma estrada e foi para o quilômetro 25. Então, o quilômetro 10 seria a posição inicial e o 25 seria a posição
final. E o ΔS seria 15, né? 25 menos 10, 15. O V0, o que é V0? É a velocidade inicial. O que é esse zero? É a posição inicial. O que é o S? É a posição final. Aqui nós temos também, né, o T é o tempo e o A é a aceleração, conforme nós vimos no slide anterior, né, que é ΔV sobre ΔT. Agora, no próximo slide, nós temos a equação do movimento, né, chamada equação horária da velocidade. Como é que ela é? Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Aqui nós temos uma equação do primeiro grau, cujo gráfico dela é uma reta. Na equação anterior, nós temos uma equação do segundo grau, cujo gráfico é uma parábola. Nesse slide, nós temos agora a equação de Torricelli. Como é que é essa equação? Velocidade final elevado ao quadrado é igual a velocidade inicial elevado ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. O que é ΔS? O deslocamento que o móvel teve. Essa equação, né, é uma equação que a gente vai usar ela em problemas em que o tempo não foi definido para nós. Observe que nela não tem o tempo. Já em cada equação que nós estudamos anteriormente, por exemplo, nesta equação, o que está faltando nela aqui? Olha, não tem posição nela, não tem o S, né? Nem o S, nem o S0. Então, nesse caso, quando o problema não trouxer nem o S, nem o S0, nós vamos usar, né, esta equação. E na primeira equação, o que está faltando nela que ela pode, né, atrapalhar a gente a usar, né? ΔS ela tem velocidade, ela tem tempo, né? Ela não tem a velocidade final, queridos. Olha, repare que ela não usa a velocidade final aqui. Então, nesse caso, se o enunciado trouxer a velocidade final, fica difícil a gente usar ela. Então, você tem que analisar as questões para poder, né, ver o que ela te deu e escolher a melhor fórmula a ser utilizada, tá? Em todas elas, olha, nesta equação tem a aceleração, nesta também tem e nesta também tem. Para calcular a aceleração é ΔV sobre ΔT em todos os momentos. E a aceleração tem que ser constante. Gráficos do movimento uniforme variável. Repare que eu coloquei aqui à direita as duas equações principais que nós usamos, né, para montar gráfico. No primeiro gráfico, o que nós observamos aqui? Temos uma parábola. E essa parábola ela é característica dessa equação aqui dos espaços. Olha, S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui eu tenho uma equação, uma expressão, né, do segundo grau. Então, o desenho dela é uma parábola. Analisando a parábola, o que eu vejo aqui? Ó? Do início, né, dessa ponta aqui, né, desse V da parábola, o que vem acontece aqui? Ó? Vem caindo a posição vem caindo, chega um certo momento a posição para de cair e a posição aumenta. O que nós temos aqui? Né? Nós temos uma situação em que a velocidade, né, está caindo, chega no momento que a velocidade para, né, o automóvel móvel, né, parou, e agora a velocidade vai ser alterada, ela vai aumentar. Esse gráfico ele acontece para nós quando nós temos com o gráfico de baixo, né, onde eu tenho que ter uma reta. Esse gráfico de baixo aqui é o gráfico da velocidade igual a V0 mais AT, né? Tem nele uma reta, né, por ser uma função do primeiro grau. E o que acontece aqui? Eu vejo a velocidade aumentando, né? Quando a velocidade aumenta, a gente sabe que esse movimento é acelerado. Então, a aceleração é positiva. E chega no momento, olha, aqui tem um valor de velocidade negativo, né? Ele tá diminuindo a velocidade, ele vai chegar no zero. Quando chega aqui, a velocidade vai aumentar. Então, diminui a velocidade, chega aqui, ela aumenta. Aqui eu tenho, mais uma vez, né, a inversão do movimento. É como se o móvel estivesse indo, ele para e volta. Então, nesse gráfico de baixo e no de cima, acontece a mesma coisa nessa posição para as duas velocidades. Agora, no gráfico do meio, o que acontece aqui? A posição está aumentando. Então, quando a posição aumenta aqui, né, nessa parte crescente do meu gráfico, eu tenho que a velocidade ela é positiva e o movimento é retardado, porque ele está aqui, né, ele está parando, tá? A velocidade está diminuindo, mas é positiva. Chega um momento que ele para, né, e a posição aqui vai ser reduzida. Sendo ela reduzida, né, a velocidade passa a ser negativa e o movimento agora ele é acelerado. No gráfico de baixo, né, comparando a equação dos espaços com a equação da velocidade,
eu tenho agora que a velocidade está caindo, né? Ela está positiva caindo. Nesse momento ocorre a inversão do movimento. A velocidade fica negativa, tá? E ela vai aumentar. Nessa posição aqui, ela aumenta daqui em diante. Então, essa posição de inversão de movimento do gráfico da reta é a mesma posição aqui do gráfico da parábola. E no gráfico da direita, eu tenho, né, que o gráfico da aceleração pelo tempo, que a aceleração é constante. Aqui eu tenho uma aceleração positiva, tá? E na de baixo eu tenho uma aceleração negativa. A aceleração positiva é quando a velocidade está aumentando, e aqui a velocidade está diminuindo. Propriedades no movimento uniforme variado. Primeira propriedade. No gráfico da velocidade vezes o tempo, a área embaixo da curva é numericamente igual ao deslocamento escalar. Então, a área é igual ao deslocamento escalar numericamente. Vamos observar esse gráfico. Tem aqui no eixo X o tempo, no eixo Y a velocidade. Tem uma velocidade inicial avançando para uma velocidade final. Então, essa velocidade foi alterada, então eu tenho aqui um movimento uniformemente variado. A área, né, a região aqui abaixo dessa reta vermelha aqui é uma área que está aqui representado pela cor azul. Então, o que eu posso fazer aqui? Calcular essa área. Essa figura aqui, na geometria, é qual o nome dela? Ah, é um trapézio. Como é que eu calculo a área de um trapézio? É base menor. Base menor é a distância do eixo da origem aqui do plano cartesiano até o V0. Então, se aqui for um 5, né, então quer dizer que o comprimento dessa base menor é 5. Base menor mais base maior. A base maior, né, é desde aqui, né, o eixo X, onde está o T, né, até esse ponto mais alto, que no caso vai estar aqui o V. Imaginamos aqui, então, que esse V0 fosse 5, se aqui fosse 15, né, essa altura seria 15, ok? Base menor mais base maior. O que seria a altura aqui? A altura é a distância da origem até o tempo, né? Seria o tempo. Então, base menor mais base maior. Soma isso aí, somou? Vezes a altura. O que é a altura? A altura seria o tempo, seria a distância da origem até o t, dividido por 2. Feito isso, você vai calcular essa área. E essa área é o deslocamento. A segunda propriedade, no gráfico da aceleração vezes o tempo, a área é numericamente igual à variação da velocidade escalar. Então, a área é igual a ΔV. Vamos observar aqui o nosso gráfico. A área está aqui, né, do tempo zero até o tempo final. Observe que eu tenho aqui um retângulo. Como é que calcula a área do retângulo? É base vezes a altura. E a base seria ΔT. E a altura seria a aceleração. Então, se você fizer isso, você vai calcular o ΔV. Então, A vezes o ΔT, você vai ter, então, a área. E essa área é o ΔV. E assim nós encerramos esta videoaula. Estude, né, assista o vídeo mais vezes e agora faça os seus exercícios para que você possa aprender mais. Até a próxima e fique com Deus.